Nascido em 1900, de uma família de 18 filhos, seu pai morreu, deixou sua mãe viúva, que foi convencida a trocá-lo por uma égua, com apenas 7 anos de idade. Laureano era o fazendeiro que convenceu a sua mãe. Prometera então que cuidaria bem do seu filho, daria para ele bons estudos, mas nada disso aconteceu. Era usado. E indo a uma das feiras da região do sertão de Pernambuco, conheceu Dona Felicidade e mostrou que aquela não era a melhor situação para ele. E João fugiu com aquela mulher. Foram para a cidade do Rio de Janeiro. Dona Felicidade construiu um hotel, colocou João para trabalhar, ser copeiro, garçom, camareiro, barman, recepcionista. Nessa época, a cidade do Rio de Janeiro, até então capital federal, estava passando por uma grande mudança estrutural, demolindo os cortiços e fazendo com que os pobres subissem o morro ou migrassem para regiões pouco exploradas, como a da Lapa. E foi nessa época, com 10 anos de idade, que o garoto conheceu os 7 Coroas, um dos maiores malandros da Lapa, respeitado e conhecido por manejar bem a arte da capoeira. E em 1913, João Francisco deu um basta na vida de faz-tudo. Vai pra rua, começa a viver de pequenas delinquências. Com 18 anos, ele conhece os prostíbulos da Lapa, apogeu da vida boêmia. E é em 1920 que João Francisco dá vida ao transformismo, o que a gente conhece como drag queen. Em 1923, ele estreia em uma revista chamada Loucos por Copacabana, incorporando a personalidade mulata do balacochê. Cantava, dançava. Em 1928, João Francisco decide se afastar da vida boêmia, porque ele sabia que pulsava dentro dele a arte. E é por isso que eu gosto desse personagem da vida real. Mesmo tendo uma vida marginalizada, vindo do esgoto, da pobreza, da falta de possibilidade, da limitação, do submundo, a arte o chamava. E se você procurar na história, foi um dos anti-heróis brasileiros. Preto, pobre, gay, nordestino, analfabeto e afeminado, João Francisco sabia quem era, se colocava com respeito, tinha dignidade, amor próprio e ninguém mexia com ele. Passou 27 anos e 8 meses encarcerado, entre indas e vindas. Mesmo que quisesse mudar de vida, era perseguido, dono de uma capivara de não dar inveja. 3 homicídios, 13 agressões, 4 resistências à prisão, 3 desacatos, 2 furtos, ultraje ao pudor, porte de arma, lenocínio. Lenocínio, ação de explorar, estimular, comercializar o sexo. A história fala que muitos crimes foram colocados nas suas costas. Quando era levado em cana e o delegado batia nele, ele batia no delegado, nos policiais e quebrava a delegacia. Claramente afeminado, 9 marinheiros o viram como alvo fácil. Foram para cima dele e ele quebrou os 9. Era conhecido por seu soco poderoso. João Francisco era cafetão sim, era malandro sim, mas o que ele mais fazia era defender a sua vida e sua honra. Madame Satã não levava desaforo para casa. Se empoderava. Mesmo com todas as suas dificuldades, se colocava, dava valor à sua própria vida e não deixava ninguém o desrespeitar. Se você procurar a história de Madame Satã, não vai encontrar nenhum crime grave. O primeiro caso de homicídio que ele foi acusado foi de um policial. O policial estava bebendo no mesmo bar que ele, começou a persegui-lo, humilhá-lo
Madame Satã deu uma surra nele, pegou a arma que o mesmo tinha apontado para ele, atirou, mas nenhuma das balas pegaram, e o policial caiu, bateu a cabeça, morreu no meio-fio. Legítima defesa, 2 anos depois estava na rua. Conhecido por ser protetor de prostituta e criança de rua. E é claro que cobrava por isso. Afinal, não tinha outro jeito de viver. João, por vezes, quis sair daquela vida. Era empreendedor. Abria lavanderia, mas a polícia sempre perseguia. Era estigmatizado. Ele não desistia. Se hoje ser preto, pobre, nordestino, viado, já é babado, imagina naquela época. Em uma ocasião, numa roda de samba, em 1955, Geraldo Pereira, um grande sambista daquela época, todo cheio de marra, bebendo, acompanhado de uma gata, viu o preto, afeminado, passou por João e derrubou no chão o seu copo de cerveja. E o malandro o advertiu: "Não mexe comigo?" O sambista, confiante demais, repetiu o feito. E o capoeirista o advertiu novamente: "Não mexa comigo." Na terceira vez não teve erro. Madame Satã deu uma surra no sambista. E ele foi a óbito. O malandro foi preso. 13 meses depois estava na rua. No laudo médico, a morte foi por conta de rompimento dos vasos, uma doença que já acompanhava o sambista, e não pela surra. Se hoje, com toda essa chuva de informações que nós temos, presenciamos muitas injustiças, imagina em 1900. Racismo e homofobia não eram velados. E eu não tô defendendo bandido não, tá? É a história que fala. Ele não era um maníaco, um serial killer, um estuprador. Naquela época, até malandragem tinha ética. Ele poderia até furtar, mas ele deixava o dinheiro do busão para a pessoa voltar para casa. João Francisco teve uma passagem rápida por São Paulo. Causou tanto que as autoridades policiais da época o fizeram assinar um documento de que ele se comprometia a nunca mais pisar aqui. Vaza, malandro. Aqui já tem malandro demais. Tem um babado fortíssimo, um registro que facilitou a fuga de vários presos. Como? Se apresentando como Carmen Miranda para os carcereiros. Entre indas e vindas da prisão, ele se tornou uma personalidade respeitada. Num carnaval, ele participou de um concurso de fantasia do bloco Caçadores de Viado, no Teatro República. A sua fantasia, segundo ele, era luxo, o luxo puro. Vinha vestido de diabo, com lantejoulas e chifres. E ele diz que foi influenciado pelo filme Madame Satã. E ali pegou aquele nome. De começo ele não queria ser chamado de Madame Satã, não tinha nome melhor para ele. Cafetão. Casou-se com Maria, sua amiga prostituta. Adotou 6 filhos. Se denominava bicha. E quando alguém usava esse adjetivo para o diminuir, não deixava barato. Pagou um preço grande por isso. Um personagem que viveu em várias mudanças, até mesmo do próprio governo. Ele deu uma entrevista no jornal Pasquim, conscientizando os jovens daquela época como era a vida boêmia da Lapa e como uma bicha preta e pobre, artista, marginalizada, discriminada, subjugada, cheia de amor próprio e dignidade, que não levava desaforo para casa, sobreviveu. Pasquim era um jornal anárquico, moderno, não se preocupava em defender uma ideologia. Tinha um modo de entrevista não usual. Com questionamento humorístico, colocava em xeque tanto a vanguarda como o movimento da Tropicália. Perguntava, questionava, incomodava, era sarcástico,
ousado. Em 1972, logo depois da entrevista para o jornal Pasquim, ele lança um livro de memórias. Em 1975, Madame Satã vai para o teatro com o musical de Jairo Lima, dirigido por Luiz Mendonça, baseado num cordel, Lampião no Inferno. E Madame Satã fazia o diabo. Em 1976, é lançado o filme A Rainha Diaba, filme baseado na vida de Madame Satã. O ator principal era Milton Gonçalves. Em 1985, Rogério Daster lança o livro Madame Satã, com o Diabo no Corpo. Os mais próximos diziam que Madame Satã era portador de HIV. E no dia 14 de abril de 1976, ele morre com câncer no pulmão e é enterrado na Ilha Grande. A história de Madame Satã me empodera, me encoraja, me inspira. E é por isso que eu estou compartilhando ela com você.